pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito importante, sobre a palavra de Deus, em referência aos narcisistas, mas na verdade é sobre todos nós. Eu falo mais aqui sobre os narcisistas porque eles não vivem do espírito. No vídeo anterior eu falei sobre eles, que eles são nascidos da carne e não do espírito. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você poder assistir. Todos nós nascemos da carne, até que a gente entregue nossa vida a Jesus e passe a viver do Espírito, onde Deus nos faz uma nova criatura. Deixamos de viver para a carne para viver do Espírito Santo dele. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a segunda morte, porque todos nós passaremos pela primeira morte. Em Hebreus 9:27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E olha que lindo aqui no 28 que dá sentido a tudo isso. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E na tradução, em outra tradução diz assim: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Olha que lindo. Então, todos nós ainda estamos debaixo da graça de Deus. Mas quando Jesus voltar, ele vai separar o trigo do joio e ele vai nos levar para a salvação eterna. Agora, os que rejeitam a Deus, que não se permitem, que não aceitam, que não querem, vão para a segunda morte. Isso está na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, e é importante todos nós sabermos disso. Então é uma só vida, e para aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador, único que desceu como carne, morreu na cruz para nos salvar, para que nós pudéssemos novamente ter acesso à aliança com Deus e a oportunidade, a segunda chance que Ele nos deu de ter a vida eterna. Então ainda estamos debaixo da graça, contanto que tanto quem é bom quanto quem é mau acabam recebendo das bênçãos de Deus e também passam por sofrimentos. Em Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E na versão atualizada diz assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Então todos nós passaremos pela primeira morte, que será a morte carnal, né? O corpo. Mas a segunda morte, essa é a morte eterna, é a morte definitiva, é a morte espiritual, onde não haverá mais graça de Deus e sim o ranger de dentes, o sofrimento eterno. Porque a pessoa estará totalmente separado da luz de Deus. Em Mateus 8:12, a palavra de Deus diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui, na versão atualizada, diz assim: mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão, ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, gente, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele dá todas as chances, e ele nos chama a ele todos os dias de nossas vidas, a cada segundo, através de inúmeras pessoas, meios, é uma pregação que você escuta, é uma pessoa te contando algo que aconteceu na vida dela, são coisas, circunstâncias que acontecem na própria vida da pessoa, milagres que essa pessoa vê, tudo ali mostrando, e a pessoa vê que Deus existe, mas não se entrega
Pelo contrário, ainda rejeita Deus e continua seguindo os caminhos do mal. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender e mudar os seus caminhos. Tem um canal americano que, olha gente, eu sinto bastante sinceridade nesse rapaz. Não é criando esperança e nada, porque a questão não é essa. Mas ele tem um canal no YouTube chamado Raw Motivations. Vou deixar até um vídeo dele aqui para vocês assistirem se vocês quiserem. Ele é narcisista, mas ele está buscando os caminhos de Deus. Ele assumiu, ele está fazendo tratamento, ele chegou praticamente no fundo do poço, estava prestes a um divórcio, né? Ele tem uma filhinha, casado, e ele percebeu que aquilo que ele estava vivendo não ia levar ele a nada. E hoje ele tem um canal onde ele ajuda várias pessoas. Só Deus sabe o coração e a intenção, mas eu sinto, sim, porque eu já vi outros canais como o do Sam Vaknin, não consigo nem assistir os vídeos, não dá, você não vê transformação, você não vê cura ali, não vê vontade para isso. A outra moça também que diz que é sociopata, Kanika Brata, também não vejo transformação e nada de Deus ali falando ou buscando, nada. Também só Deus sabe o que vai dentro do coração de cada um, mas com esse rapaz eu sinto verdade nas coisas que ele fala, porque ele expõe totalmente e ele fala para as pessoas como agir e cuide de você, porque o mais importante, sabe, gente, a gente não pode ficar preso a essa raiva porque eles fizeram essas coisas com a gente. Eles sofrem, eles fazem, quem não sofre não faz o outro sofrer, não machuca o outro, quem não tá machucado não vai machucar o outro. Eles têm sim as dores deles, mas isso não é justificativa para você ficar no relacionamento, não. E ele fala, bloqueia e tira de tudo, porque o que eles querem é voltar para ver se ainda tem o controle sobre sua vida. Por quê? Porque eles ainda estão vivendo da carne. Então, eles não têm nada a ver com Deus. Eles não têm o Espírito Santo de Deus habitando ali. Então, o inimigo toma conta e aí aproveita. Eles permitem, lógico. Mas a gente que é amor, a gente que é do Pai, a gente ama, cuidando de nós e não perdendo nosso tempo com raiva, desejando o mal, não, porque Deus é o nosso juiz, o justo juiz. É Ele que controla tudo, é Ele que tem o controle sobre todas as coisas e todas as pessoas. Só Ele pode condenar. A gente não pode tentar tomar o lugar de Deus e querer fazer justiça ou desejar qualquer coisa para essas pessoas ou ficar feliz se algo não vai bem na vida deles, porque eles já não vão bem, nunca foram. Não existe uma pessoa viver feliz, ser feliz, sem ter a presença de Deus na vida da pessoa. Então, não justifica o mal que eles causam nas pessoas por conta disso. A gente tem realmente que se afastar, mas a gente pode orar para que Deus tenha misericórdia, como esse rapaz, como Paulo, na palavra de Deus, que ele perseguia os cristãos e achava que aquilo era legal. Quando veio a consciência, ele se permitiu, ele ficou cego, teve um encontro com Deus, ficou cego durante 3 dias ali, ele percebeu o mal que ele estava fazendo, ele se permitiu ter a consciência de tudo aquilo, se arrependeu e Deus veio e curou ele. E ele foi o homem que mais trouxe almas para Jesus. E de perseguidor ele passou a ser perseguido, para a honra e glória de Deus, e salvou muitos. Deus usou a vida dele para salvar muitas almas. Mas continuando aqui, a segunda morte, ela é a morte definitiva. Ela é o lago de fogo. É o inferno que se diz, né, na palavra. O lago de fogo. Muitos narcisistas eu já vi acontecer e pessoas que eu conheço que também já passaram por situações que estão ali fazendo mal, têm consciência disso e falam, Deus vai perdoar, uma hora eu paro, uma hora eu canso e aí eu mudo, mas a pessoa não sabe, ela pode estar dormindo e morrer. E aí, como vai ser? Deus Ele vê as intenções do nosso coração, é isso que importa para Ele. Então, se a pessoa está ali fazendo mal e consciente, a responsabilidade é toda dessa pessoa. E ela vai arcar com as consequências disso. Todos nós arcamos com consequências dos nossos atos, conscientes.
Quando você não tem consciência, Deus traz a nossa consciência e aí a responsabilidade é nossa, porque agora você sabe o que você está fazendo. Então é nossa responsabilidade. Nós colhemos o que plantamos. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Satanás foi lá e influenciou, mentiu para Eva, e a Eva caiu ali na tentação, na aparência, né? O mal disfarçado de bem ali, ela deixou de obedecer a Deus. Deus dá o livre-arbítrio, né? Ele não obriga ninguém. Mas ele avisou: desse fruto não coma, senão morrerás. E acabou comendo, então o inimigo falou: agora eu venci. Agora eu destruí toda a criação de Deus e vão todos morrer. Então Deus, com sua bondade, misericórdia e graça, mesmo sem a gente merecer, mesmo Eva tendo desobedecido a Deus, o Criador, e veja bem, ali ela estava vivendo no paraíso, não tinha motivo, né? E ela acabou dando ouvidos ao inimigo. E ela foi e comeu do fruto. Só que aí Deus, em sua misericórdia, enviou Jesus. Por isso que é somente através de Jesus Cristo, Filho único de Deus, que veio para nos salvar. Somente através dele, porque quando a gente já nasce pecador, já nasce do pecado por conta da desobediência de Eva. O que acontece? Se você tem uma forma de bolo e ela está amassada, todos os bolos que você colocar ali vai vir com esse defeitinho. É assim. Mas a solução vem de Deus, nosso Criador. Mas ele não obriga ninguém a fazer essa escolha. Assim como Eva seguiu o próprio caminho dela e decidiu ouvir, se permitiu, né, ser enganada e não colocou Deus em primeiro. Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão lindo, maravilhoso, gente, que ele sabe, né, que o inimigo ele vem com a maldade. E no caso, ela estava ali, ela acabou sendo influenciada, enganada. E assim Deus, nosso Pai que nos ama, mesmo sem a gente merecer, nos deu essa segunda chance. Então só tem essa maneira, porque o que acontece? Até que você entregue sua vida a Jesus e passe a viver do Espírito Santo de Deus, passe a viver a vontade de Deus e não a vontade da sua carne, Deus, quando ele olha para nós, ele não vê mais um pecador. Ele vê Jesus. Ele vê o sangue que nos purificou, né? Ele não vê mais o pecador. Ele vê um filho, uma filha. E assim é, gente. Então a gente ainda está debaixo da graça, ainda temos essa chance de buscarmos o caminho do Senhor e nos entregar por completo a Ele. E eu quero ler para vocês em 2 Pedro 3, de 7 a 10. Na verdade eu vou ler de 3 a 10. Olha o que fala aqui. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Jesus, né? Querem dizer, cadê? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem do propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem, e os céus e a terra foram criados. Esqueceram que a terra foi formada da água e no meio da água, e que também pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. E é isso, gente. Eu deixo aqui hoje essa palavra
E para todos que ainda estão incrédulos, prestem bastante atenção, porque a segunda morte, ela virá quando Jesus voltar. E assim como diz aqui na palavra, ninguém sabe o dia, nem a hora, somente Deus. Nem Jesus sabe, somente Deus sabe. Então aqui ele começa dizendo que nós precisamos saber que no fim dos tempos aparecerão esses homens dominados pelas suas próprias paixões, que é o que a gente já está vendo muito forte, né? Estão todos sendo expostos. E a palavra de Deus confirma tudo isso, as respostas estão todas aqui. Aí diz assim, vão zombar de vocês, eles zombam mesmo, cadê o seu Deus? Né? Tudo isso acontecendo na sua vida, cadê seu Deus? Onde está ele? Diz que vai voltar e não volta, já morreu meus pais, já morreu tanta gente e até agora nada, né? E aí diz, né, que esses zombadores, eles se esquecem do propósito. Quando Deus dá uma ordem, essa ordem tem que ser cumprida. Ele é que decide quando ele vem, quando ele não vem. Mas isso não quer dizer que ele não virá, né? Promessa de Deus sempre são cumpridas. Deus não é Deus para mentir. Ele é fiel e Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Podemos ver na natureza. Quem seria capaz de criar perfeição tamanha? Rios, mares, os animaizinhos, a vida sendo gerada dentro de nós. Cada um diferente do outro, cada um único e com seu valor. Somente um Criador. As evidências estão todas aí, na natureza e em tudo mais. Mas muitos não querem ver e ainda zombam. Então, eles se esquecem, né, de que a terra foi formada da água e no meio da água e que também teve o dilúvio. Deus falou que ia destruir tudo e assim foi. Então, ele falou que Jesus vai voltar e ele voltará. Deus, em sua sabedoria infinita, né? Se ele avisasse quando ele ia voltar, aí todo mundo ia, né? É exatamente o ponto. É pela fé. É a fé. Sem você saber, sem você ver. É aí que tá, aí que Deus conhece realmente o seu coração. Se você vai acreditar em espírito. Isso é lindo demais, gente. Porque se ele falasse, eu tô vindo amanhã. Imagina, todos os narcisistas, sociopata, psicopata, todo mundo que tá em pecado, que acha que vai ficar tudo bem, ia se arrepender, não ia? Naquele dia, 1 hora antes de Jesus voltar, e tava tudo certo. Só que não é assim que funciona, não. Não se pode brincar com Deus. Não se pode brincar com Deus, Ele conhece o coração e as intenções de todos nós. E aí ele termina aqui dizendo, né? O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com todos, porque não quer que sejam destruídos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele é nosso Criador, Ele criou a todos nós. E Ele ama a todos nós. Ele dá chances. E Ele quer que todos, a vontade dEle é que todos sejam salvos e não destruídos. Ele sofre. Você acha que Ele vai estar feliz de que essas pessoas que não aceitaram a Ele, que tiveram um coração fechado, coração duro, frio, incrédulos, você acha que Deus tem prazer? Que eles vão sofrer no lago do inferno por toda a eternidade? Que eles passem pela segunda morte? Não é essa a vontade de Deus, por isso Ele chama. Escolha a vida e arrependam-se, mude seus caminhos. E você pode ver esse rapaz do canal que eu comentei aqui. Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Tô toda arrepiada. Eu até falei isso pra ele num vídeo que ele postou. Assim como ele fez na vida de Paulo. Mas a pessoa tem que se permitir. Ele se permitiu. Ele teve essa coragem. E que muitos sigam esse exemplo. Se você tá aqui, você é narcisista e você tem consciência disso, psicopata, sociopata, não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso. Agora você pode fingir, ignorar e falar, essa menina aí, quem ela é? Quem ela pensa que ela é? Eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada, mas com Ele, quando Ele usa a minha boca, Ele usa a minha vida, aí aguenta. Aguenta, porque vem poder de Deus aí. E que isso abençoe a vida de todos. Que Deus é maravilhoso. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele.
nosso Criador que primeiro nos amou. E eu encerro esse vídeo aqui com essa palavra e que todos venham a ser resgatados pelo amor de Deus, que enviou o seu Filho para nos dar essa segunda chance. Então escolha a segunda chance e não permita que o diabo te leve para a segunda morte, porque essa é a intenção dele, porque ele já está condenado. Ele já sabe que ele será completamente destruído. Mas o que ele quer e o que resta a ele é levar o máximo de pessoas com ele, porque ele não quer sofrer sozinho, né? Ele quer que todo mundo sofra junto com ele. Que Deus repreenda todos esses que tentam influenciar as pessoas a não acreditarem, porque a gente planta a semente e o inimigo tenta ir lá e destruir aquilo para que você perca a sua fé. Então, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, busque, faça essa escolha, que será a melhor escolha da sua vida. Porque morrer da carne todos iremos um dia, mas o que mais importa é o depois, porque o Espírito ele é eterno. Ou você vai viver na eternidade, na salvação ao lado do Senhor, ou você viverá a eternidade no sofrimento. E essa escolha não tem como ser algo que não venha de verdade, da entrega, da decisão, do arrependimento verdadeiro. Porque senão não existe libertação, não existe transformação. Não tem como enganar a Deus, o Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!